Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado, tá, pelo interesse, fico feliz. Quanto mais gente puder estar assistindo isso aqui, tá reverberando esse conhecimento, né, ampliando a discussão, trazendo também, eu quero ouvir vocês, né, trazendo, se não der tempo de bater papo aqui, mais para frente a gente tem um grupo que fala sobre inteligência artificial no Telegram, enfim, vários locais a gente pode continuar esse papo, a ideia é criar uma comunidade mesmo para poder discutir sobre o tema, tá? Sou professor da Universidade Federal de Alagoas, desde 2012, fiz graduação na Federal da Bahia, depois fiz mestrado e doutorado, mestrado na Universidade de Rennes, na França, doutorado no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Rennes, também na França. Em 2012, acabei o doutorado e iniciei minha carreira acadêmica na Universidade Federal de Alagoas, tá? De onde eu sou docente, atualmente docente associado. E ministro aulas de IA aplicada, que é minha área de pesquisa, e de estatística também. Bom, pesquisa científica, tá? É bom deixar claro que produção de conhecimento científico é diferente de produção de outro tipo de conhecimento, certo? Então, a metodologia científica é que a gente vai utilizar para poder trabalhar na construção desse conhecimento científico, certo? Especificamente aqui eu estou trabalhando com empirismo. Por quê? Por falta de competência mesmo nas outras áreas científicas. Então, assim, eu tenho mais propriedade para falar da parte empírica, não todas, né, da ciência, mas aquela que a gente observa com nossos sentidos, e a gente extrai dessas observações, informações, dados, e a gente analisa esses dados, tá certo? De uma forma simples, especificamente, quando eu estou dizendo na pesquisa científica, é nessa seara. Bom, então, como é que começa, né? Eu vou falar assim, seria um projeto de pesquisa, né? Como é que a gente faz uma pesquisa científica? Vamos esquecer um pouco o projeto, né? Mas vamos pensar assim, uma pesquisa científica, como é que começa? Começa com um projeto, mas para ter o projeto precisa ter o problema. E para ter o problema, a gente precisa encontrar o problema. Então, muitos de vocês aqui, vocês são alunos de pós, alunos de graduação, o problema veio até você. O orientador chegou, a orientadora, olha, o problema é esse aqui, resolva, tá? Que é muito comum também. Tá? No doutorado é que a gente começa a soltar mais os alunos para poder dizer, olha, esse tema aqui, busca um problema relevante nesse tema, que esse tema me interessa, né? Aí vão ter discussões com os orientadores, que você quer sair um pouco do tema, ele não quer, porque tem um jogo de interesse natural, né? Cada um tem seu interesse de pesquisa, mas é no doutorado que você aprende a ser um pesquisador, você aprende a ser um pesquisador autônomo, você vai aprender a buscar o problema, que é muitas vezes mais difícil do que solucioná-lo, tá? Então essa parte é muito delicada da pesquisa científica e requer um zelo, requer paciência, é uma das partes mais demoradas, a depender, claro, da metodologia científica que você está utilizando. Tem metodologia na medicina, que são protocolos de 5, 10 anos de experimento, tá? Bom, então, sem problema, não há pesquisa científica, né? Sem problema, na verdade, não há nada, né? Tudo que a gente quer fazer na vida vai ter um problema associado que a gente quer resolver, né? E daí que geralmente vai vir a motivação. Então, o problema pode vir do orientador ou você propõe, tá? Vou deixar bem claro, não sei como cada orientador trabalha, mas geralmente a gente vai propor o problema para o aluno de graduação, para a aluna de graduação. De mestrado também, a depender da maturidade, a gente pode dar mais liberdade. No doutorado fica no meio do caminho, a gente propõe um tema e a pessoa busca, tá? Independente disso, dado um problema que o orientador passou, você vai ter que fazer a revisão de literatura, tá certo? Então, depois faz de conta que você achou o problema, o que é que acontece? Você usa o método científico para resolver esse problema, tá certo? Bom, então esse seria o ciclo, assim, bem resumido mesmo, tá? Que a gente aqui tem pouco tempo, vou tentar ser mais sucinto. Então, como é que eu encontro esse problema, né? Eu parto de algumas premissas aqui para essa conversa, é que você vai encontrar o problema de pesquisa, tá? Ah, professor, mas eu sou de mestrado, graduação, isso não presta para mim. Na verdade, isso aqui está lhe trazendo uma maturidade científica importantíssima, tá certo? Literatura científica você vai buscar de alto impacto. O que é que eu quero dizer alto impacto? Nos meios, de uma forma simples falando, onde é mais difícil se publicar, né? Por que mais difícil? Porque é muito seletivo, não aceita qualquer tipo de arquivo, qualquer tipo de contribuição, seleciona melhor, digamos assim, não vou dizer melhor, que é bem subjetivo, mas com mais exigências, tanto o nível de contribuição quanto o rigor científico. Parto do premisso também que ponto de encontro da comunicação científica, neste caso, são periódicos e eventos científicos.
Por quê? Porque eu agora, de uma certa forma, eu estou fazendo uma comunicação científica. Eu estou fazendo uma divulgação científica, explicando o que é ciência, como buscar um problema. Mas para a situação aqui desse minicurso, a comunicação científica vão ser os artigos publicados em periódicos e eventos científicos, indexado pelas as grandes bases e revisado por pares também, tá? O processo de publicação a gente submete, são os pares competentes da área, né, ou pelo menos deveria ser assim, né? E a gente tem aquele crivo, se vai passar ou não, com as devidas correções, e a gente publica o artigo, tá? E parte da premissa é que se tem paixão pelo problema que você está resolvendo, tá? Sem paixão não vai, a pesquisa não vai para frente, ou então vai de uma forma muito dolorosa, tá? Então você tem que se apaixonar pelo seu problema de pesquisa. Não está apaixonado, busque outro, tá? Claro, conversando com o orientador. E aí, onde é que eu vou buscar esse artigo científico? Vou no Google Scholar, vou no Google, vou no Cielo, tá? Estou falando aqui Cielo porque muitas pessoas são da base da área de humanas, tendem pelo menos as que eu tenho conversado, e aí eu vou fazer, não me joguem pedra, cabe espaço para discussão, mas modéstia à parte, eu acho que eu vou ser bastante sensato nessa proposta aqui. Vocês vão buscar na Web of Science. Por quê? Porque é uma base que indexa várias outras bases, tá? É uma base que indexa inclusive a Cielo. Então, se você pode ter acesso a uma base que já tem todas as outras dentro, por que você não vai nela para facilitar a sua vida? Certo? Bom, então essas aqui são as bases que atualmente ela indexa, são as 12, salvo engano. Bom, ela é paga e cara, tá? Bastante cara, essa é a notícia ruim. A notícia boa é que no Brasil tem acesso institucional pela CAPES Periódicos da CAPES do CNPq, tá? O site que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tá? Universidade Pública Brasileira, por exemplo. E, a depender da área que você esteja, cada área vai ter a sua peculiaridade, você vai ter o archive.org, que é um repositório, tipo na Universidade, da UFAL, por exemplo, tem um repositório institucional, o RI, né, da biblioteca, né, central da universidade. Isso aqui é da Universidade me esqueci o nome dela, no Reino Unido, que ficou famoso assim como ponto de encontro onde os pesquisadores depositam seus relatórios técnicos, que vão virar artigos científicos, que ainda vão ser revisados por pares. Por que ele é importante para a minha área, por exemplo, de inteligência artificial, mas a área da computação em geral, física? Porque terminou virando ponto de encontro onde todo mundo marca ali o terreno. Naquele dia, naquela hora, eu propus essa contribuição. Tá? É uma forma de defender para que as pessoas não peguem ideia depois de que foi ela que inventou tal. Mas isso poderia ser no repositório institucional da sua universidade, em tantos outros, ou no GitHub, em qualquer outra página, tá? Mas aqui tem que ter muito cuidado, porque aqui são relatórios técnicos, não são artigos publicados, não são necessariamente artigos publicados e revisados por pares, tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai buscar um artigo na Web of Science? Eu gravei um vídeo, tá? No YouTube, que eu explico exatamente como faz isso. Então aqui eu vou passar rápido, quem quiser depois vai atrás desse vídeo, eu mando o link, tá? Eu posso até atualizar essa apresentação com o link mandando para vocês. Mas basicamente vocês vão no site periódico da CAPES, tá? Acesso Café, beleza? Esse Acesso Café vocês vão buscar pela UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e vão entrar. E vai colocar a senha seu CPF, sua senha que você entra do seu e-mail da UFAL. Em vez do seu e-mail da UFAL, gente, pode ser federal do Fluminense, pode ser federal de São Carlos, pode ser estadual de São Paulo, tá bom? E você bota a sua senha, a sua senha do e-mail com o CPF, acesso café. Lista por bases e coleções. E na base de coleções, vocês vão colocar aqui Web of Science e vai colocar em pesquisar. Quando colocar em pesquisar, tá? E outra coisa, me perdoe, eu estou sendo rápido, não é didático para um curso, mas o objetivo é que vocês não repitam agora, é que fique gravado para vocês repetirem depois, tá? Por isso que eu estou sendo rápido. O Web of Science, quando você clicar aqui, coleção principal, vocês vão clicar em ver no editor, tá? E aí vai aparecer essa aba aqui de busca, e você vai poder fazer a seleção dos artigos, tá? Ele já está em Advanced Search, se não tiver, você clica. Aqui é que você vai selecionar quais são as bases. Aí você coloca todas, tá? Coloca todas para ser bem agressiva na busca. Tipo assim, não vou dizer, seria uma prepotência dizer que todos os artigos científicos do mundo estão aí. Mas a grande maioria esmagadora tá. Os mais relevantes estão com certeza, tá?
Selecionar todos, porque dentro dele ainda fica faltando uns 2 serem selecionados, tá? Então você seleciona todos e finalmente você mantém o tópico. Depois vocês podem explorar isso aqui, tem vídeos no YouTube explicando como é que faz a busca, mas vamos manter aqui por tópico, por assunto, vamos dizer assim. E aqui você coloca o seu termo de busca, tá? Não sei se vocês estão acostumados com isso, mas são operadores lógicos, tá? Por exemplo, eu estava fazendo uma busca aqui de Drácula, tá? Olha que interessante, Drácula, descobri hoje, não sabia que Drácula, não sei como é que pronuncia isso aqui, é o pai do Drácula, né, em algumas literaturas, tá? Aí você bota a estrelinha, o sustenido, é tudo que vier com Drácula, Dráculo, não sei se existe Drácula, mas enfim, então isso aqui vai pegar tanto Drácula quanto o Drácula. Eu quero que tenha isso no meu artigo que eu estou buscando, quero que tenha também cinema. E aí o que é que eu faço? O operador lógico qual é? Eu quero Drácula e cinema. Então boto em inglês aqui, ó, and. Vamos ver quantos tem? Search. Clicando no search, a gente vai ver quantos tem. Então existem 94 documentos. Beleza? 94 não é muito, não, para revisão de literatura, de mestrado, doutorado. Graduação também, a depender do tempo que você tenha para fazer um PIBIC, 1 ano para ler, não tem problema. Mas vamos lá. Faz de conta que eu quero ainda filmes apenas de Hollywood que falaram sobre esse tema, tá? 15 documentos apenas, que tem Drácula, ou tudo que tiver, né? A estrelinha quer dizer todos os sufixos associados, e cinema e Hollywood. Pronto, 15 artigos. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar nesses artigos, por exemplo, full text at publisher, quando eu clico aqui, ele, em tese, essa aí já vem uma grande frustração, tá? Tem nada de ar até agora, por enquanto, que às vezes não está aberto para a gente baixar. Esse aqui não tá, por exemplo, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Como é que eu sei que não tá? Porque ele não apareceu de primeira e geralmente ele vai ter aqui read this article. Quando eu clico, ele vai botar compre aqui ou se autentique, etc, etc. O que é que você vai fazer? Deixa eu ver se ele abriu para mim ou não. Acredito que não. Não abriu. Tá. Vou adiantar. Faz de conta que eu não achei. Ele pediu para eu comprar. Aí eu vou pegar esse segundo passo. Se eu não conseguir encontrar esse artigo, eu volto para a Web of Science. Tá? Volto. Tá. No final eu abro para a pergunta. Tá, pessoal? Ô, Vocês professor, podem... aqui não tá mostrando o que o senhor tá pesquisando. Tá, obrigado. Poxa, vocês me falaram agora. Tá bom, deixa eu compartilhar a janela então. Janela. Lista de base de coleção. Agora vai. Obrigado, viu? Eu tinha falado no chat. Pô, é que eu não tô vendo o chat, não. Foi mal, mas valeu aí, obrigado. Então tá, vou passar rapidinho aqui, tá? Eu vim aqui no Web of Science, perdão, periódicos CAPES, acesso café, cliquei aqui, acesso café. Quando eu cliquei, aparece o FAO. Quando aparece o FAO, eu me autentiquei. Quando eu me autentiquei, tá aqui, ó, o FAO. Me autentiquei. Me autentiquei, botei minha senha, meu CPF, tá? Vou botar de novo. E aí entrei. Quando eu entrei, eu venho aqui, ó, lista de coleções, que é esse botãozão, boto aqui o Web of Science e aparece ela, buscar. Web of Science, coleção principal. Quando eu chego na coleção principal, clico, eu vou no ver no editor, finalmente joga vocês para cá. Joga para cá. O que eu falei, Advanced Search, All Databases, Select All, tópico, que seria o assunto, e finalmente você bota a sua busca. Drácula, né, estrelinha aqui para dizer que é todos os sufixos que tiverem, e tem que ter cinema no texto, e tem que ter Hollywood, por exemplo. Bota aí pesquisar ou apertar Enter. O que é que acontece? Vão ter 15 resultados, tá certo? Cliquei aqui, Full Text at Publisher, vai me jogar para cá, não consegui baixar, seleciono aqui, não está aberto, faz de conta que está pedindo para pagar, compre aqui e tal. Aí eu copio o título, volto lá, porque agora eu não vou buscar por base,
no periódico da CAPES, eu vou buscar por artigos, buscar tudo, tá vendo aqui, buscar tudo? E aí eu vou botar aqui, colei o título do artigo, e enter. Cruzo o dedo para que ele tenha, não tem. Aí eu vou mandar um e-mail para o autor, dizer, autor, olha, não consegui, estou querendo ler esse artigo para o meu trabalho, e pede uma cópia do artigo, tá? Eu tô até surpreso, porque vários artigos, não sei se é dessa área que eu botei, por exemplo, Drácula, vários não estão, eu achei estranho. Não sei se é comum, se aqui mudou a interface, se é da área da comunicação, enfim, mas geralmente aqui, ó, Full Text Text Publisher, te leva para o link já autenticado, que você tem direito a baixar de graça, tá bom? Beleza. De graça não. A CAPES está pagando para nós. O governo brasileiro, nós, o Estado brasileiro, estamos pagando para a gente ter acesso a isso aqui, tá? Então pronto. Aí faz de conta que eu baixei todos esses artigos em PDF. Tá certo? Tu faz de conta que eu vou baixar todos esses 15. Grande sacada aqui, deixa eu voltar para a apresentação, né? Acesso Café, Advanced Search, selecionar os artigos para leitura. Aqui, né? Antes de falar nessa seleção de artigos, eu queria fazer uma pausa e dizer o seguinte. Tem um artigo assim que eu achei espetacular, que é do Uri Alon, How to Choose a Good Scientific Problem. É publicado numa revista da biologia, da área da saúde, em 2009. Tá? Aqui está o resumo dele nesse link. É um artigo aberto, você pode ter acesso, tá? E esse é um artigo curtinho, não sei se são 4 páginas. Quem não sabe ler inglês, coloca na IA para traduzir o texto e leia a tradução, tá? Em paralelo, vai estudando para aprender inglês. Vou falar sobre isso na frente, tá? E aí ele fala sobre como você vai escolher um artigo científico. É espetacular esse artigo. Vou deixar como recomendação que foge um pouco ao escopo. Mas como eu estava preparando essa apresentação, me lembrei dele. Então vamos lá. Qual é o papel da inteligência artificial na revisão de literatura e na busca de um problema científico, né? Na verdade, eu coloquei junto, porque você, para encontrar um problema científico, você vai fazer revisão de literatura. Mas por que você vai fazer revisão de literatura? Porque o problema, né? Você vai buscar um problema que ninguém resolveu ainda. Não faz sentido você buscar um problema para resolver que alguém resolveu. Tá? Por mais que a sua originalidade seja em nível de graduação, a originalidade é fraca, você está fazendo só um incremento pouquinho na sua pesquisa, mas não faz sentido fazer pesquisa científica se você não tiver uma contribuição. Pode ser simples, mas precisa ter. Então você precisa buscar um problema. Tá? E para buscar um problema, você precisa ler, saber qual é o estado da arte, ou seja, o que é que tem de solução, o estado da arte na literatura científica para resolver aquele problema, tá? Então vamos lá. E a IA entra como aí, tá? Primeiro, inteligência artificial é uma área antiga da computação, tá? E, quando eu digo antiga, anos 70, 60, mais ou menos, né? Porque para computação isso é relativamente antigo. E ela é ampla, tem várias abordagens de se fazer sistemas computacionais inteligentes artificiais, tá? Então você tem inteligência artificial, uma das formas de ver assim, um subconjunto, uma forma de se fazer sistemas é com aprendizado de máquina. Você dá os dados, o computador aprende. Uma das formas de fazer aprendizado de máquina é com redes neurais artificiais. Outra é redes neurais artificiais profundas, deep learning. E dentro disso aí você vai ter os grandes modelos de linguagem e visão computacional, que é LLM, VLM, e a IA generativa. Tu perceba, né? É uma forma bem simples, né? Tentei simplificar bem, porque tem gente, acho que, não sei se vai ter gente aqui da computação vendo, é uma forma bastante simples de ver. A IA generativa é um pedacinho, uma forma. Mas por que ela está famosa? Porque o mundo mudou. A NVIDIA se tornou a empresa mais cara do mundo, tá? Por causa disso aí. Porque tem os processadores que ela vende para processar. Como é que as economias mudaram? Como é que esse negócio está cada vez mais volátil? Porque ela resolve muitos problemas, tá? A inteligência artificial generativa consegue resolver vários tipos de problemas. Então, a ciência e a tecnologia que aplica conhecimento científico produzido, aplica, né, nas inovações tecnológicas, por exemplo, o estado da arte para se resolver vários tipos de problema é a IA generativa. Por isso que está esse boom todo. Porém, IA não é base de dados. Essa IA aqui, generativa, quando eu falo IA, é IA generativa, tá? Vamos partir desse pressuposto. Não é base de dados, ela é treinada. Ela é um aprendizado de máquina, uma abordagem de aprendizado de máquina. Se ela não é base de dados, como é que ela responde as coisas e sabe?
Bom, vamos lá. Ela pode, eu vou falar de uma forma bastante leiga, tá? Ela pode se lembrar ou se esquecer daquilo que recebeu um treinamento, tá? E aí, o que a gente faz frequentemente, que é o que eu recomendo da utilização da IA generativa, é você catalisar, amplificar esse potencial dela com os dados. Ela é uma excelente manuseadora de dados, tá? Ela manuseia dados muito bons. Se você espera, olha, você só vai manusear os dados que eu te dou, ela vai dar um show, vai ser um negócio assim espetacular. Mas ela não é base de dados. Por isso que vem as alucinações, quando você acha que ela é uma base de dados. E às vezes a gente está dando esses dados sem saber. Por quê? Porque existem agentes de IA embutidos nos chats, por exemplo. Que ano foi que fulano inventou o telefone? Que teve o outro tipo, fulano que inventou o telefone encontrou a pessoa tal. Existiu esse fato? Muito provavelmente o seu chat está configurado para chamar um programa autônomo, né, de IA generativa, pode ser com outra abordagem de IA, mas o estado da arte é de IA generativa, que ele vai na web ou em uma base de dados buscar isso aí para você. Então, muitas vezes a gente está usando dados sem fornecer voluntariamente ou explicitamente, tá? Só para vocês terem, né, entender esse jargão todo. Então, o agente de IA é um programa de computador capaz de resolver um problema de forma autônoma, tá? O estado da arte é que a IA generativa é quem tem os melhores agentes de IA, né, hoje em dia, tá? Bom, já estamos aqui meia hora, né? Então, a minha visão, tá? Olha a minha visão, eu já tinha essa visão, você tem mais de 2 anos, isso aqui foi em 2004. Teve um período que eu gravava umas partes das minhas aulas, né, e fazer, poxa, eu vou pegar aqui e fazer um e-book para a galera, né, fazer para a geração Z e-book, né, quem gosta mais de e-book, áudio, vou fazer esse teste. E aí eu me sentia um impostor, né, é o meu sentimento, falando, dizendo que eu fiz aquilo. Eu falei, foi eu, mas não foi eu. Aí eu colocava isso aqui no fundo, ó, no finalzinho do e-book. Edição geral e revisão, eu, beleza? Edição geral e revisão. Material original veio do que eu falei em tal dia, em tal hora. Quem transcreveu? Whisper, da OpenAI. Vamos chamar de uma IA, tá? Quem editou a transcrição, porque depois eu pedi para essa transcrição aqui, dá uma ajeitada nela, estrutura bonitinho, foi o GPT-4o na época. Quem fez a arte e adaptação para e-book? Outra IA, Gama App. Pronto. Aqui eu fiquei feliz da vida, porque eu falava, poxa, eu tô sendo honesto, tá? Então era o meu sentimento ético do que eu achava que era bacana fazer. Você faz, você diz o que você faz, e o que a IA fez para você. Melhor ainda seria se eu não tivesse colocado quais foram os prompts, né? Seria o mais adequado do ponto de vista do rigor científico. Não para um e-book, mas para um artigo, por exemplo. Ainda acho mais adequado. E aí vem a visão do CNPq. Portaria fresquíssima. 6 de março de 26, a portaria 2664, que basicamente diz isso e mais coisas, né? E não é porque eu fui o primeiro a falar, eu adivinhei. Não. Eu usei um bom senso ético para entender ela, a inteligência artificial, os modelos, né, como algo que pode me ajudar, e todo ferramental que pode me ajudar, eu vou ter que documentar, explicar o que eu fiz, o que o ferramental fez, o que a parafernália tecnológica fez para mim e como fez. Né? Então, assim, não só o CNPq, várias outras instituições, universidades de pesquisa também convergem de uma certa forma para isso aqui que o CNPq falou. Vale dizer que essa portaria é sobre boas práticas na pesquisa, ética, integridade na pesquisa, e eu peguei só a partezinha que fala explicitamente de inteligência artificial generativa. Eu, se eu fosse CNPq, ainda colocaria inteligência artificial, tiraria generativa de uma forma geral, ou métodos computacionais, enfim, para deixar bastante genérico, porque você pode tirar IA generativa e colocar tecnologias de engenharia, de computação e etc. Então, vamos lá. Declarar o uso que fez da IA, tá? E qual foi a fase, se foi para escrever, se foi para fazer aquilo, se foi para especificar todos os textos e exposições eletrônicas aqui dizendo cadê o prompt. De outra forma é isso, né? E a ferramenta que foi, qual modelo e para que objetivo. Você não pode colocar projetos de terceiro na IA. Por quê? Né? Eu até vou projetos e talvez artigos, né? Artigo não, acho que talvez possa até ser útil. Importante, se você for um revisor de artigo, você dizer o que você usou. Mas tem que ter muito cuidado com o editorial, que cada periódico vai dizer ou não como você utilizar. Basicamente é o seguinte, aqui tem uma questão de LGPD, né? Você está com dados de terceiro colocando não sei aonde. Tá?
Eu acredito que se você pegar projeto de pesquisa de terceiros e botar em inteligência de IA generativa local, que não passou para alguém, eu acho menos mal, desde que você documente como foi utilizado, né? Porém, acho que o CNPq deu uma segurada aí, porque para poder dizer, não, faça seu trabalho de revisor, não quero cair, faça nada. Bom, aqui ainda acaba a discussão, mas eu estou explicitando o que é que o CNPq exige. Conselho Nacional de Pesquisa, né, do Brasil. É vedada a submissão de conteúdo gerado por IA, como se fosse de autoria humana. Pô, se isso não incomoda uma pessoa, eu recomendo você se afastar de dessa pessoa. Colega, orientador, tudo, uma pessoa que não se incomoda de gerar com IA e submeter como se foi eu que escrevi, é um negócio estranho. É uma sensação estranha, tá? Eu posso estar sendo muito restrito, mas eu não sei. Uma pessoa que acha que isso é normal, eu não consigo concordar, né? Mas estou aberto para ouvir, tá? Sendo os autores integralmente responsáveis pelo conteúdo final, beleza? Vamos lá. A linha F. Responsabilizar-se integralmente pelo conteúdo final da pesquisa, inclusive para evitar plágio ou imprecisões, né? As alucinações, etc. Olha lá. Você não venha para cá, né? Porque o CNPq está dizendo para a gente. Usar IA, de repente aparece um plágio, você não foi eu. Não. Então, se você está usando uma tecnologia que eu chamo, né, principalmente os agentes de IA, eu chamo de incrível Hulk. É uma besta que, se controlada, resolve problemas espetaculares. Mas quando a gente perde o controle, sai de baixo. Tá? Enfim. Então tá aí a visão do CNPq, que converge como eu estava pensando, e outras pessoas tantas pensavam, tá? Então fica aí agora uma questão até legal, a gente cada vez mais, o Conselho Nacional de Educação tá para sair uma resolução sobre esse tema também, então é bom ficar acompanhando, tá mudando muito, né? Mas de uma certa forma tem uma convergência para esse entendimento. E aí, como é que a gente aplica isso na prática? Vou usar IA para poder fazer minha revisão de literatura, para poder fazer minha busca de artigo, como é que eu uso? Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro, é só colocar no Google, não sei se vocês já usam, vão aparecer várias ferramentas do tipo essas aqui. Essa clarivate.com/Web of Science é o Research Assistant da Web of Science, que infelizmente eu não tenho acesso pela CAPES. Aí eles liberaram ano passado os 3 meses para testar e depois tiraram, tá? Eu acho que se isso, eu não testei ainda, mas talvez resolva vários problemas para não ficar com a gambiarra que eu vou mostrar para frente daqui a pouquinho. E tem tantos outros, tá? Que vocês vão ver por aí. O primeiro que eu ouvi falar foi o SciSpace. Cadê ele? Tá aqui? Não tá aqui o SciSpace, tá? O primeiro que eu ouvi falar foi o SciSpace. SciSpace. Certo? .com. Acho que é .com. O SciSpace.com foi o primeiro que eu ouvi falar. É ele mesmo, tá? O outro que tem que é espetacular é o OpenEvidence.com. Não sei se é .com. Deixa eu testar para ver se é .com. Já testo para vocês. E é ele mesmo. Enfim, estou me lembrando aqui, botei. Mas o que é que acontece? Muitas ferramentas de IA induzem as más práticas, tá? Não estou dizendo que todas elas fazem isso, mas algumas delas, não lembro quais, que eu já olhei para um lado, mexi para o outro, elas induzem a mais prática, por exemplo, fazer resumo do artigo. Eu não recomendo fazer isso, tá? Vou falar um pouquinho para frente, né? Qual é a questão? A IA assume o seu papel. Quando a IA assume o seu papel, isso é uma má prática, tanto na decisão, na definição do que deve ser feito da pesquisa, na redação, né, na elaboração do artigo, na leitura dos artigos. Isso aí é claramente má prática, tá? Então vocês, assim, se vocês quiserem explorar essas e tantas outras, né, ferramentas dessas, vocês vão... nem sei como é que o Perplex faz isso, acho que essa aqui nem está interessante aqui, mas enfim. Vocês vão ter que ser bastante crítico baseado nisso aqui. Nessas boas práticas que eu sugiro, você faz a curadoria dos artigos, que é isso, você escolhe, você vai escolher os critérios, você vai documentar os critérios que você fez para a sua pesquisa. Muitas vezes não cabe no artigo científico você dizer, o critério de escolha do artigo foram esse, a não ser que você esteja redigindo um artigo de revisão sistemática de literatura, tá? Mas o que é que você faz? Você documenta. Se algum revisor falar, poxa, você disse que não encontrou na literatura uma contribuição para resolver tal problema usando abordagem tal, mas existe esse artigo aqui, provavelmente o dele, que ele está chateado que você não citou. Aí você fala, olha, eu usei a Web of Science, marquei assim, e não apareceu o artigo. Provavelmente esse artigo foi indexado no mês passado, eu fiz essa busca tem 8 meses, tá? Então você deixa documentado.
Você lê os artigos. A IA pode extrair informação para te ajudar na escolha de quais artigos você vai ler. Porque no caso do Drácula aqui é 15, maravilha, não foi 15? E quando for 1500? E você não puder mais chegar aqui e tirar, vou botar um termo para filtrar mais, não tenho como filtrar, eu preciso desses 1500. E aí, qual que você vai escolher? Poxa, a IA pode lhe ajudar pra caramba a fazer isso. Você, né, depender de como você utilize ela, pedindo para agrupar, perguntando se informações que você não tem assim batendo no olho, no título muitas vezes, se quais desses artigos os métodos incluíam a análise de dados do tipo X, por exemplo, né? Aí você, foram esses aqui, esses 50, enfim, então ela pode lhe ajudar na escolha, né? Documente como ela te ajudou e como o que ela fez por você, qual o modelo e o que você fez. Então você define os parâmetros de busca dos artigos da base de periódico, etc. Faz parte da curadoria, né? Você cita o uso de IA. Quais modelos de IA, quais ferramentas você usou, tem que ficar claro qual foi a sua parte feita e qual foi a IA, como a IA fez e te ajudou. Você escreve, a IA revisa. Ela pode revisar, não tem problema. Claro, você documentando tudo. Corrige o seu inglês, ajuda seu texto a ficar mais claro, com objetividade maior, etc. Propõe que, olha, a estrutura do seu manuscrito ficou uma sessão muito curta, outra muito longa. O que é que você acha de colocar aquela sessão dentro da outra? Olha que bacana, ajudar, dar uma objetividade de leitura melhor no manuscrito, tá? Você verifica se há plágios não intencionais, tá? É possível que você tenha ignorado alguma coisa na literatura, é possível, e você está plagiando sem saber, tá? Então ela pode ajudar, você pode usar alguma ferramenta para ver. Será que essa abordagem que eu fiz já existe, que eu estou propondo já existe na literatura? Você é responsável por fazer cumprir a LGPD com dados de terceiros, tá? Essas boas práticas aqui foi o que eu coloquei assim no dia a dia, numa tempestade de ideias, tá? Mas não se limita especificamente a isso, tá? Aí a gente tem que usar as resoluções, o bom senso para melhorar. O que é que eu quero dizer com o LGPD? O artigo 9, a linha A da portaria do CNPq, dizendo que tu não pode botar lá um projeto do outro na IA. Tá? Então você tem que ser responsável por fazer cumprir isso aí. Às vezes você está com dados de pessoas menores, enfim, que você também não pode colocar nessas APIs públicas, mas você pode usar IA para processar na sua pesquisa. Aí você bota um modelo local que roda no teu computador, teus dados não vão lá para a nuvem. Então você resolve o problema de compliance, né, com a LGPD, por exemplo. Bom, então como é que eu faço? De uma forma grosseira. É aquilo ali que eu botei das boas práticas. Eu vou nos artigos na Web of Science ou no Archive, tá? Ou seja, a moda antiga. Vou lá, como eu clico aqui, seleciono, como eu mostrei para vocês. E aí eu peço para a IA extrair informações do conteúdo dos artigos, se for muito grande. 15 ali eu leio tudo. 15 artigos eu tenho que ler, acabou. Não tem muito para ajudar, né? Até porque quando começar a ler, eu posso chegar assim, quando eu leio artigo assim, título, resumo, conclusão. Conclusão é a parte mais importante. Dali mesmo eu sei se ele vai entrar ou sair ou não, já tenho uma noção, tá? Isso já ajuda bastante. 15 é tranquilo. Mas se tivesse uma base enorme, o que é que eu ia fazer, tá? Eu ia pedir para a IA extrair informações do conteúdo, categorizar, criar clusters, né, de categorias, por exemplo, vamos categorizar aqui quem trabalha com estudo de caso tal, que o nome interessa, e aí ele categoriza em 2, né, de 700, já dividiu 350 aqui, 350 lá, e você, poxa, eu vou ler só esses 350 de cá. Aí você diz, 350 artigos foram ignorados, você documenta, porque não trata do estudo de caso tal, que não me interessa ao meu estudo. Então, sobraram este 350 de acordo com a IA que me ajudou a selecionar, que foi tal, desta forma que eu fiz, e explicita, tá? Não quer dizer que ninguém vai criticar você por isso. Pode ser ainda que o editorial do periódico vai dizer, olha, você que fez isso ainda não está adequado. Você tem que ler todos os 700, né? Só estou dizendo com uma sugestão, não estou dizendo que é o que todo mundo vai aceitar, tá? Ainda está tendo muita discussão, enfim. Ou pode dizer, esse modelo é horrível, você tem que usar um modelo melhor que categoriza melhor. Enfim, isso é um outro assunto. E aí eu seleciono quais artigos vou ler, escrevo a minha revisão de literatura, né? Cada artigozinho, como é que eu faço? Eu escrevo um resuminho com as contribuições, eu monto a tabelinha com as colunas, contribuição, ano, autor, abordagem, enfim, estudo de caso, monto minha revisão de literatura, geralmente eu boto uma tabela, e peço para a IA revisar, criticar, analisar, pontos de melhoria, e etc. E aí vou incrementando. E discrimino as contribuições, né? O que foi que eu fiz exclusivamente? O que foi que a IA me auxiliou? O que foi que teve 100% da IA, etc. Pronto.
Isso aqui eu acredito que vocês vão estar em boas mãos utilizando a inteligência artificial, tá? Tem uma dica que é pedir para a IA comparar sua abordagem com a demais na literatura, né, para identificar lacuna que passaram despercebidas, né? Ou também para a questão de plágio, como eu falei antes, certo? Bom, deixa eu adiantar um pouquinho aqui que eu me passei no tempo um pouco, terminei me empolgando. Como é que eu vou usar? Que ferramenta eu vou usar? Qual é a melhor? Olha, aí cabe a você escolher, eu vou dizer o que eu faço, tá? Se for algo mais simples, que couber no chat, né, pode usar o chat, mas eu não gosto muito não. Por quê? O chat ele tá ali para lhe agradar e resolver seu problema. Ele não é muito fiel necessariamente aos seus dados. Cada vez está ficando melhor, né? Mas eu sou um pouco conservador com relação a isso. Não é garantido que ele vai exclusivamente o chat, Claude, Gemini, ChatGPT, responder exclusivamente baseado nos dados que você deu, tá? E também ele tem um problema assim de contexto, apesar dos contextos serem grandes, a quantidade de texto que ele vai se lembrar, né? Então o que eu prefiro é o notebook LM para essa tarefa. Inclusive tem aqui o link da palestra que eu dei, o primeiro evento, inclusive, desse projeto de extensão, tá ali, como usar o notebook LM, tá? O que é isso? É uma ferramenta do Google, de graça, se autenticando pode se autenticar com a conta da UFAL, né, que ela vai dar, não sei se ela tem algumas melhorias, mas o Gemini, com certeza, autenticando com a conta da UFAL, lhe dá acesso ao Pro, por exemplo. Então, o notebook LM, tudo que você carrega lá, PDF, foto, imagem, site, vídeo de YouTube, ele, inclusive esse que está gravado, né? Você pode fazer perguntas que ele vai responder exclusivamente baseado no conteúdo que você forneceu, que você fez a curadoria. E aí você pode botar seus artigos lá e fazer as perguntas, tá? Ferramentas de auxílio à revisão da literatura. Aquelas que eu elenquei ou tantas outras, né? Qual o problema principal? Elas têm as bases limitadas, tá? Por quê? Porque são caros o acesso a essas bases, tá? Aos artigos, aos periódicos. Isso é um problema na ciência que a gente não resolveu até hoje. Então não vai garantir, por exemplo, como o Web of Science, que vai indexar as melhores bases e todas, né? Não só melhores, mas assim a quantidade mesmo de artigo, tá? Esse é um limitador. E mescla, né, más práticas com boas práticas. Tem ferramentas que têm umas funcionalidades maravilhosas, tem outras que eu escrevo tudo para você e você copia e cola botando no seu artigo. Então, né, você passa a ser eu não estou dizendo que isso é inútil, mas não cabe você copiar e colar uma revisão de literatura feita pela IA e dizer que você fez. Aí não. Mas isso não é inútil. De repente você quer, por exemplo, esse negócio do Drácula aqui. Deixa eu ver aqui como é. Será que em que pé tá? Eu quero um panorama geral do que é que tá o Drácula no cinema, o assunto, né, do Drácula, e tratado pelos filmes de Hollywood. Me dá um panorama. Pega esses artigos J no notebook LM, ele vai dar uma visão geral. Aí eu saio lá com o quê? Com a visão geral, assim por cima. Quero entender de fato, eu vou ter que ler esses 15 artigos. Não tem pra onde correr. Bom, sistema que indexa os conteúdos de artigo, tá? É outra opção de você usar como IA. Mas aí já vai requerer um conhecimento técnico de programação, por exemplo, usar RAG, Retrieval Augmentation Generation, que usa a IA generativa, né, indexa os artigos e usa ela. A parte boa é que essa aqui vai ser a minha palestra me esqueci qual dia, essa palestra aí, que eu vou mostrar como é que vocês fazem sem saber programar, usando a ferramenta que é o estado da arte tecnológico para poder fazer. A gente escreve, né, diz, olha, faça um programa que faça isso, ele faz o código para a gente. Então, tem essa parte, seria essa aqui é a melhor que tem, é o ideal, tá? Mas o notebook LM também já resolve muita coisa. Se ele não resolver, você vem para cá, para o sistema, né, fazer um programinha. Bom, vou passar rapidinho aqui para não passar o tempo, que eu quero ouvir aí umas 2, 3 perguntas. Os grandes desafios são os dados, não é IA. Tem IA para tudo, quanto é cheiro, quanto é gosto, potencial, funcionalidade, tá? Então não tá aí. Sempre foi. Isso é bem conhecido na computação, na informática, ciência dos dados, Big Data, etc. A gente já sabe que o problema não é processar esses dados, é pegar ele, coletar, limpar, estruturar, para deixar prontinho, apto para ser processado. Essa é a grande bronca. Que a gente viu aqui que foi isso. Toda bronca aqui é coletar os dados da Web of Science, tá? Infelizmente não pude testar aquele Research Assistant dela, que eu nem precisaria disso, tá? Se de repente ele resolveu o problema. Bom, queria falar aqui uns disclaimers para vocês, né? Desconfie,
né, dos sites, das propostas tentadoras, publique seu artigo em tantos dias, do zero à publicação, publique seu TCC, publique sua tese, pague para fazer seu artigo, TCC, dissertação. Não é mentira, existe isso, gente. São práticas desonestas, antiéticas, predatórias e longe do que é fazer ciência, tá? E não se ensina a publicar, tá? Ensina-se a fazer pesquisa científica de qualidade, tá certo? Uma pessoa referência nisso aqui, que eu aprendi, especificamente com essas palavras, é o professor Gilson Volpato, certo? Tá? Então se ensina a fazer pesquisa de qualidade, tá? A divulgação científica, né, pode ter várias formas de você divulgar o que você encontrou. Você pode bater um papo, né, com a pessoa, você pode fazer um relatório técnico, você pode fazer um evento científico, como esse aqui é um evento, ou um evento científico com publicação de artigo, ou um periódico, tá? O artigo é apenas uma das formas de você se comunicar, tá certo? Vou parar por aqui, tem esses 2 eventos aqui, tá? Quem optou por me interessa nos próximos eventos, eu vou mandar o link e mais informações. E aí eu vou parar aqui a gravação, agradeço vocês. Quem não botou o nome completo, bota, por favor, para poder gerar o certificado mais para frente.